Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a nossa comissão, nosso chamado, pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Mas nós estamos vivendo um tempo em que não se fala mais, não se prega mais o Evangelho como antes. E nós precisamos falar da realidade do inferno. As pessoas precisam saber que quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados, elas irão para o inferno. E a pergunta é: quem criou o inferno? Quem criou o inferno foi Deus. Deus criou o inferno. Deus criou o inferno para quem? Para Satanás e os seus anjos. Mas por causa da desobediência da humanidade, os desobedientes que vivem na prática do pecado, aqueles que não se arrependem de seus pecados e não creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, também irão para o inferno. Mateus 25, 41 dá o pano de fundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 25, Jesus mostra como é o inferno, relatando a história de duas pessoas, dois personagens, o rico e Lázaro, o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no paraíso. E clamando diz: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Veja bem, o que significa o inferno? O que é o inferno? O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar sombrio, é um lugar de punição eterna, é um lugar sem descanso, é um lugar de separação eterna e definitiva de Deus. É o lugar dos mortos sem Cristo. No momento em que uma pessoa morre, a sua alma se desprende do corpo, se separa do corpo e vai ou para o paraíso, que nessa passagem que nós lemos também pode ser chamado de o seio de Abraão, ou para o inferno. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus ele disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você me pergunta: onde fica o inferno? E eu te respondo: é no final de uma vida sem Cristo. Muitos pensam, mas falar sobre o inferno não é pesado, não é elegante, é uma palavra dura, um assunto que machuca, que espanta. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Jesus é a maior expressão do amor, mas ele foi quem mais falou do inferno. É um ato de amor alertar as pessoas da ira vindoura. Hoje é tempo de se arrepender, hoje ainda é tempo de se reconciliar, é tempo de buscar a Deus, porque depois que uma pessoa morre, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Hoje ainda é tempo de ser salvo e ter a vida eterna. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez,
Depois vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não existe mais chance de alguém ou de ajudar alguém que já morreu. Não tem nada que alguém possa fazer para ajudar alguém que morreu. Não tem missa de 7º dia, não tem missa de 30 dias, não tem sacrifício que possa ajudar alguém que morreu sem Jesus e foi para o inferno. Ela nunca mais sairá de lá. Vai viver sofrendo com Satanás, seus demônios, seus anjos eternamente. Hoje é o tempo oportuno da salvação. Hoje ainda existe esperança. Porque nós precisamos entender que se nós não pregarmos o Evangelho, muitas pessoas elas irão para o inferno. Por isso, ainda dá tempo de pregar para aqueles que ainda não foram salvos do inferno. Hoje é tempo de evangelizar. É o time, é o Kairos de Deus. Pregarmos para os nossos familiares, parentes, amigos, colegas e para aqueles que ainda não foram evangelizados, confrontados a respeito da realidade do inferno. Amém? O inferno é um lugar de tanto sofrimento que até o rico, já morto no inferno, se preocupou com a salvação dos seus irmãos da sua parentela. Em Lucas capítulo 16, versículo 29 ao 30, diz: Disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Alguém pode perguntar, mas todos não são filhos de Deus? A resposta é não. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 10 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Quem vive na prática do pecado não é filho. O pecado, para quem é filho de Deus, passa a ser um acidente. Mas quem está atolado no pecado não é filho de Deus. Essa história de que todo mundo é filho de Deus é mentira. Se todo mundo é filho de Deus, não teria tanta coisa ruim por aí. Na madrugada de sexta-feira para sábado, mataram um homem no Veracruz. Cortaram a sua cabeça, arrancaram a sua cabeça e colocaram fogo nele. Ele morreu queimado. Veja a tamanha crueldade do ser humano, tamanha maldade. Quem é filho de Deus se parece com Deus e não com o diabo. Eu vou repetir. Quem é filho de Deus se parece com Deus e não com o diabo. Eu também sei que quando falamos que nem todo mundo é filho de Deus, muitos se ofendem. Porque se não é filho de Deus, é filho de quem? É filho do diabo. Quando perguntamos para algumas pessoas, se você morreu hoje, agora, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Muitos vão dizer, não sei. Como não sabe se todo mundo é filho de Deus? Você entende? Se é filho de Deus, sabe para onde vai. Vai encontrar com Deus. Vai para o céu, vai para o paraíso. Não é verdade? Por isso que precisamos falar sobre a realidade do inferno. O pecado é o passaporte que garante a entrada de alguém no inferno. O pecado é o visto do diabo para entrar no inferno. Você está entendendo? Quem vive na prática do pecado recebe um salário. E quem vai pagar o salário? É o diabo. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas quem se arrepende e abandona a prática do pecado e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida também recebe um salário. E quem paga o salário? É Jesus. Também em Romanos 6, 23, parte B, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém? Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mateus 28, 19, eu finalizo falando da mesma forma como eu comecei. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,